Olá, me chamo Rodrigo e hoje planejo mostrar um tutorial utilizando o HFSS, o simulador da ANSYS, na versão de estudante, como podemos ver aqui na tela. E o tutorial consiste em construir esse modelo, que é um guia de placas paralelas com uma fenda em U e também alimentado por cabo coaxial. Então, são atribuídos alguns elementos nessa simulação que fazem com que a simulação do HFSS aplique planos condutores infinitos, tanto em cima como embaixo, né? Então, o objetivo é construir algo igual a isso aqui e também receber essas mesmas respostas, né? Aqui resistência de entrada, reatância de entrada, as duas curvas juntas, coeficiente de reflexão, a diretividade em φ0, no plano φ igual a zero, e a diretividade no plano φ igual a 90. Então, o primeiro passo, esse tutorial vai ser bem longo, com várias paradas, porque são muitos elementos a serem inseridos aqui, muitos passos, né? E cada passo desse importa. Então, o primeiro passo é inserir aqui na árvore de arquivos um design HFSS. Então ele abre aqui um painel, né, em branco, não tem nenhum elemento, não tem nada adicionado. Por default, né, o HFSS define que a solução é usando o terminal e clicando no botão direito, né, no nome do design, podemos mudar esse tipo de solução para modal que leve em consideração os modos TEM, né, no cálculo, na resolução do sistema, enquanto o modo terminal ele leva em consideração os campos incidentes. Então são meios diferentes de se resolver aqui, né? Para o caso do guia, faz mais sentido utilizar o modal. Então foi alterado, né, para modal aqui. Então, uma boa prática em projetos usando o HFSS é adicionar variáveis que vão aparecer nessa tela em branco aqui, nesse espaço em branco, porque facilita a manutenção do projeto, atualizar algum valor. Para adicionar variáveis, clicar no botão direito, propriedade do design, e aqui você pode adicionar. Então vou adicionar em primeiro lugar a espessura do dielétrico. Se eu clicar em L, ele vem para length, né? Então é uma medida de comprimento. Por padrão, o HFSS utiliza milímetro, né, como a unidade. Então 3,175 milímetros de espessura do dielétrico. Se eu clicar em aplicar, ela aparece aqui nessa tabela. Vou adicionar também a largura da placa superior e inferior, né, de toda a antena. O comprimento da antena. O raio do probe de alimentação, né? As coordenadas x e y do probe.
que por enquanto eu vou deixar em 0, mas talvez seja necessário alterar em algum momento, não tem problema. E por fim vou adicionar a altura da caixa de radiação, que posteriormente eu vou mostrar para que serve, né? Então aqui são as variáveis que vamos utilizar, já estão criadas. E agora partir para modelar aqui usando os meios que temos aqui para construir a antena, né? Primeiro vou adicionar a placa superior e inferior da antena, então um retângulo. Outra boa prática é sempre renomear os elementos para não se perder. Vou manter essa cor mesmo. Essa extensão aí de 20 milímetros é um material absorvedor que será utilizado no cálculo. Note que a gente pode usar as variáveis justamente aqui na criação dos elementos. Aqui está a nossa placa. Por enquanto ela não está definida nenhum tipo de material, mas daqui a pouco vamos mudar isso. Note que as placas elas não estão se sobrepondo, elas estão um em cima da outra, né, justamente por conta da coordenada Z. Esse espaço entre elas é o dielétrico, né? Em relação a esses dois elementos, eu posso selecionar ambos pressionando o Ctrl e vou definir uma construção de contorno e que são condutores finitos. Na verdade, eu vou definir uma especificamente para a outra. Utilizando essas duas opções, só que cobre, né? E essa condição de contorno que eu acabei de criar, né, faz com que o elemento ele apareça aqui na árvore de elementos como condição finita, né? E aparece também aqui a condição de contorno. Semelhantemente para a placa superior, então posso especificar aqui e alterar se for necessário alguma característica da condição de contorno.
Agora eu vou adicionar a fenda na placa superior. Para isso eu vou criar 3 retângulos e depois utilizar uma ferramenta aqui do HSSS, que é a subtração de volume. Isso vai fazer o buraco aqui da fenda exato. Então primeiro a gente cria um retângulo. E agora basta eu selecionar a placa superior e com o Ctrl pressionado selecionar as 3 fendas e clicar aqui em Modeler, booleano, subtrair. Eu não preciso clonar as fendas porque eu quero que elas realmente sumam aqui no cálculo da simulação. Então podemos ver que tem um buraco agora, né, na fenda superior, na placa superior. É possível a partir dessa opção aqui eu selecionar o que é que eu estou vendo aqui. Temos um buraco, né? Temos a fenda. Agora o próximo passo é adicionar o dielétrico. Então não é mais um retângulo, e sim uma caixa. O material da caixa podemos editar, que será um dielétrico específico, né? Eu já criei esse material anteriormente, mas não é difícil criar um material. Basta vir aqui nessa lista e adicionar material, colocar aqui os valores respectivos e clicar em OK. Esse material específico, né, ele tem permissividade relativa do meio de 2.3, 2.33 e a tangente de perdas de 1.2 vezes 10 a menos 3.
aqui está o dielétrico entre as placas. Vou mudar a cor dele, só para melhorar a visualização. Dá para ver ele aqui, né? Ao redor do elétrico, a fim de moldar a simulação do HFSS, né, em relação a planos condutores infinitos, vamos adicionar um material absorvedor, que é basicamente o mesmo material de elétrico, só que com a tangente de perdas igual a 1. Então, novamente, vou adicionar a caixa. Podemos ver agora que ao redor do dielétrico temos o material absorvedor. Entretanto, ainda é necessário remover esse volume de dentro do material absorvedor para não causar conflito na simulação. Seleciono material absorvedor com CTRL selecionado, com a tecla CTRL pressionada, eu escolho o dielétrico. Dessa vez subtraímos, mas eu quero clonar o objeto, porque eu quero que o substrato continue existindo, né, mesmo após a subtração. Então ambos eles coexistem agora, né? Não há o conflito. Também vou adicionar uma condição de contorno aqui nas bordas externas do material absorvedor. Para selecionar uma borda, venho aqui na seção de seleção, uma face, né? Então eu clico aqui, com o CTRL pressionado eu posso selecionar quantas faces necessárias, né? Posso clicar com o botão direito em uma delas, definir condição de contorno, contorno perfeito. Agora eu vou adicionar a caixa de radiação. Essa caixa ela deve ser definida a partir da placa superior, então não pego o dielétrico. Dessa vez é realmente o material é vácuo.
Então podemos ver que ela está assim acima do dielétrico, né, a partir da placa superior. Isso ainda não é o suficiente para o HFSS entender que é a parte de radiação, né, da simulação. É necessário escolher aqui todas as faces externas da caixa e definir uma condição de radiação, né? 5 faces selecionadas, clico com o botão direito, definir condição de contorno Perfect Matched Layer, PML. Isso aqui pode deixar. A nossa mínima frequência de análise é 1 GHz, então podemos deixar dessa mesma maneira. Então foi criado aqui as condições de contorno de radiação, né? E elas aparecem aqui, né, na árvore de elementos. Agora podemos partir para a construção do cabo coaxial, uma das partes mais importantes aqui da simulação. Primeiro eu vou construir aqui o condutor interno. Temos aqui o condutor interno. Ao redor dele eu vou colocar o dielétrico do cabo coaxial. Ainda é necessário subtrair aqui o volume, senão dá conflito também. Então eu seleciono o dielétrico. Com o Ctrl pressionado, seleciono o contorno interno. Modeler Boolean Subtract. Dessa vez eu quero clonar, porque eu quero que o contorno interno continue existindo. Então, é possível ver que tem um buraco aqui, né, no meio do dielétrico, que é igual ao contorno interno. Ao redor do dielétrico, eu preciso do condutor externo. E fazemos isso selecionando. Então, como estamos no modo de face, eu posso selecionar aqui a casca, né, do
dielétrico do coaxial. Clicando aqui, eu posso criar o objeto a partir dessa face, que é justamente a casca, o contorno externo, né, do cabo coaxial. Podemos ver aqui que ele foi criado, né? Esse ainda falta o probe, né? Porque se a gente ver aqui, esse cabo só tem a parte de fora, né? Falta o probe penetrando aqui a parte de dentro. Algo que eu esqueci também, que é muito importante, é em relação à casca, né? Que é o condutor externo. Eu colocar a condição de contorno, condição finita, como sendo cobre. Aparece aqui também a condição de contorno. Criando agora o probe, né? Então pronto. Ainda falta subtrair esse volume de dentro do dielétrico e também criar um furo na placa inferior, de modo que somente o condutor externo toque na placa inferior, né? Então primeiro eu vou criar o furo, vou criar aqui um círculo. Mas ainda é necessário subtrair isso da placa inferior. Então seleciono placa inferior, Ctrl, furo placa inferior. Não preciso clonar, furo realizado, né? E agora, mesma coisa, só que em relação ao dielétrico. Seleciono o dielétrico e seleciono o probe.
Dessa vez eu quero clonar o probe, porque ele precisa existir na simulação. Então, se eu colocar aqui somente o elétrico, podemos ver que tem um furo aqui, né? Que é justamente o probe, para ele tocar, não haver conflito e tocar na placa superior. Ainda é necessário construir alguns detalhes em relação ao cabo coaxial. Criar aqui uma porta auxiliar. E ela será um contor perfeito, né? Essa aqui é a porta auxiliar. Uma parte muito importante também é a criação da excitação, né? Aqui do HFSS. Modo seleção face. Seleciono essa face aqui de baixo do coaxial, do dielétrico coaxial. Botão direito, definir excitação, porta, waveport. Não tem nenhuma linha de integração, eu adiciono uma nova linha. Adicionei a linha. Isso aqui é a impedância do probe, né? E preciso deslocar o cálculo da impedância de entrada, né? De modo que ele... Aqui está a linha de integração e essa linha, essa seta azul é deslocar o cálculo da impedância de entrada para cima aqui, né? Que é justamente a entrada do probe. De modo que o comprimento aqui do cabo ele não afeta o cálculo, né? Além disso, né, apareceu esse warning aqui que eu preciso incluir o efeito no pós-processamento. Agora é necessário, uma vez com todos os elementos, eu acredito, todos os elementos necessários definidos, podemos adicionar uma solução aqui do HFSS. Vamos aqui fazer para 3 frequências. Essa Adaptive Options é em relação ao cálculo do método de elementos infinitos. Então, eu quero que tenha no mínimo 3 passos do cálculo e no mínimo 5 passos para convergir o modelo, né? E esse threshold, né, de convergência eu acredito que seja 0.02. Aqui o sweep, frequency sweep. Vamos colocar de 1 a 3 GB. Acredito que esse número de pontos é o suficiente.
E agora falta definir os gráficos que a gente quer ver na saída, né? Então quero ver a impedância de entrada, parte real. Então vou renomear isso aqui para resistência de entrada. E agora eu posso plotar os dois segurando o Ctrl. Também é possível adicionar o coeficiente de flexão. E para adicionar os diagramas de radiação, é necessário inserir aqui um setup de campos distantes, uma esfera infinita. E a partir disso eu consigo adicionar os gráficos de radiação. Primeiro configuro a zero, né? E agora figo a 90. E agora, com todos os elementos construídos, todos os gráficos setados, né? Resta rodar a simulação. Para rodar é bom também antes verificar aqui um check-up de validação. Ele simplesmente traz alguns warnings devido aos planos condutores infinitos. E agora analisar, né, tudo que é rodar a simulação propriamente dita. Uma boa prática é vir aqui em Setup e observar a convergência dos elementos finitos. Então lembrando que aqui temos, para convergir, tem que ser no mínimo menor, né, que 0.02, o S, e tem que fazer isso repetida 5 vezes repetido, né, para convergir. Aí a partir disso ele não vai mais calcular, se convergir não calcula mais os elementos finitos, já encontra o resultado satisfatório e passa para as outras sequências, né? E em relação ao modelo de estudante, tem um limite aqui dos elementos, que é 65.000, eu acredito. Leva um tempo, mas já já ele resolve.
Então foi repetido, né, aqui 5 vezes abaixo de 0,02. Então ele para de calcular o método dos elementos finitos com 15.000 elementos, né? Uma vez com essa mensagem aqui, né, completou a simulação, podemos conferir por meio dos resultados, né? Então aqui temos a impedância de entrada, reatância, ambas as curvas juntas, então frequência de ressonância em torno de 1,7, né? Coeficiente de reflexão, a diretividade no plano φ igual a zero e a diretividade no plano φ igual a 90. Então acredito que seria isso o relatório. Só deixa eu ver aqui se falta mais alguma coisa. Eu acredito que seja isso. E até a próxima.